Estamos começando mais um Café Bom Dia nesta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. E agora você vai ficar sabendo das principais informações que estão acontecendo nesta semana aqui em Erechim e também aqui na nossa região. Para me fazer companhia nesta manhã, estou aqui com a minha colega Daniele Marek. Um bom dia, Dani. Bom dia, Thay. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. A gente começa agora, então, mais um Café Bom Dia, nessa quarta-feira ensolarada aqui em Erechim. Aparentemente, né, tá ensolarada. E a gente traz para vocês as primeiras informações sobre, né, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, trazendo para vocês em primeira mão que, desde o início da vacinação, o Brasil registra pelo menos 4,7 mil denúncias de fura-fila. Desde o início da vacinação contra a Covid-19, que começou em 17 de janeiro, os dados de um levantamento feitos, então, pelo Profissão Repórter do G1, ali da Globo, com base nas reclamações recebidas pelos Ministérios Públicos Estaduais e pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público, apenas as MPs em Minas Gerais e Paraná que não disponibilizaram os dados em relação a isso. Entretanto, já foram denunciados mais de 4,7 mil, então, pessoas ali que acabaram fazendo essa fura-fila, Thay. Olha só que absurdo. A gente conversa bastante sobre isso, sobre a questão do coronavírus, da vacinação, e ainda assim a gente está vendo, então, esses números altíssimos, né, em relação a isso, porque a gente sabe que furar filas em qualquer espaços, né, tanto públicos quanto privados, já é um desrespeito. Agora a gente falando sobre vacinação, então, fica ainda pior, né, Thay? Exatamente, Dani. Então, é um cenário assim bem preocupante, né? Não só aqui em Erechim, mas também no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, né? Em vários lugares aí. E falando do coronavírus, a gente atualiza agora como é que está a situação aqui em Erechim, né? Tem uma matéria aqui apurada pela nossa redação. Novo coronavírus, então 41 pessoas estão hospitalizadas em instituições de Erechim. Entre os pacientes, 28 residem em Erechim e 13 em outras cidades. O boletim epidemiológico divulgado na tarde de ontem pela Prefeitura de Erechim sinalizou que o município está, até esse momento, com 69 casos ativos do novo coronavírus. Ao todo, desde o início da pandemia, 7.831 testes resultaram positivo para a Covid-19 e destes, 7.687 são considerados pacientes recuperados. No que se refere às hospitalizações, Fundação Santa Terezinha e Hospital de Caridade, 28 pessoas de Erechim estão internadas em razão de complicações causadas pelo coronavírus, 12 nas UTIs e 16 nas alas clínicas. De outras cidades, há 13 pacientes em tratamento nas casas de saúde, 6 nas UTIs, sendo de Erval Grande, uma pessoa, Centenário, uma pessoa, Getúlio Vargas, 1, Nonoai, 1, Balneário Camboriú, 1 e Itá, 1. E 7 pessoas nas alas clínicas, Faxinalzinho, 1, Cachoeirinha, 1, Erebango, 1, Erval Grande, 1, Entre Rios do Sul, uma pessoa, Centenário, 1 e Marcelino Ramos, 1. E também, Dani, o Estado tem 6.161 novos casos positivos em 24 horas. Conforme a atualização da equipe técnica do Governo do Estado, até às 14 horas e 21 minutos de ontem, o Rio Grande do Sul contabilizava 612.191 confirmações do novo coronavírus, sendo 6.161 novos casos positivos em 24 horas. Do número total, 580.427 são considerados pacientes recuperados e 19.772 pessoas estão em acompanhamento. O Rio Grande do Sul já registrou 11.932 óbitos, sendo 113 nas últimas horas. Então, a gente acompanha, né, Dani, pessoal de casa, esse crescimento aqui no nosso estado também, que ontem, inclusive, já estava na faixa de classificação nacional com a cor vermelha, que isso significa uma alta taxa de contaminação, em muitos casos, assim, crescendo em poucas horas. Exato, né, Thay? E aí, falando também em vacina e atualizando o pessoal em relação ao coronavírus, né? É o que a gente está falando mais nos últimos tempos em relação a isso, porque é um assunto que a gente precisa frisar
todo dia, tanto em relação aos cuidados básicos, para a gente não estar passando também, acabando, né, se infectando com esse vírus e também passando para outras pessoas. E a gente vê que a gente já começou a ter uma crise em relação à vacinação. Essa matéria ela foi feita pelo G1 na tarde de ontem e ela traz como destaque que capitais suspendem ou restringem vacinação por falta de doses. A falta de doses de vacina contra a Covid-19 tem levado capitais brasileiras a suspender ou restringir a imunização da população, ou anunciando também a paralisação pelos próximos dias. São eles: Salvador, Campo Grande, Rio, Curitiba, Boa Vista e Fortaleza interromperam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nessas cidades, a segunda dose está assegurada para quem já recebeu a primeira, seguindo recomendações, então, né, do problemas técnicos, seguindo as recomendações do próprio Anvisa, né, em relação às questões da vacinação. Então, a gente segue ali atualizando vocês dos próximos casos e dos próprios momentos em relação a isso. Exatamente, Dani, tu falava agora dessa questão da vacinação. Tem uma matéria publicada aqui pelo G1 a respeito de como vai ficar a situação aqui no Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo governo do Rio Grande do Sul. O plenário considerou que o Executivo pode extrapolar o orçamento caso precise adquirir imunizantes para a população gaúcha. O governador Eduardo Leite diz que já abriu linhas de negociação com farmacêuticas. Então, tem uma fala dele aqui, né? O que ele diz? Com a autorização do Parlamento Gaúcho para o uso de recursos, falta a liberação do Supremo Tribunal Federal. Porém, os ministros do STF já têm o entendimento de que os estados e municípios podem comprar e distribuir vacinas, caso doses do Programa Nacional de Imunização sejam insuficientes. O governador Eduardo Leite agradeceu ao apoio dos 53 deputados e disse que já iniciou tratativas com laboratórios e também farmacêutica. Entre as negociações, Leite revela que já abriu diálogo também com a Pfizer, que teve o registro definitivo aprovado nesta terça Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. O projeto de lei 11/2021 altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, reduzindo a previsão de déficit orçamentário de 8,1 bilhões para 3,6 bilhões, devido ao desempenho de arrecadação ter sido superior ao anteriormente previsto, ao impacto da reforma tributária e à lei federal que homologou de acordo relativo à Lei Candir. Desta forma, a lei prevê uma meta atualizada de resultado primário para 2021, que passa a ser um superávit de 190 milhões. A proposta também previa ajustes técnicos de redação na LDO, permitindo a inspecionalização de remanejamentos orçamentários necessários para a possibilidade de compra de vacinas e para o reconhecimento de despesas ligadas à desestatização de empresas. Então, nós estamos acompanhando aí, né, Dani, Leandro também, que já está aqui conosco, que o Rio Grande do Sul, então, a Assembleia, né, autorizou a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos aguardar como vai ser o desenrolar dessa história, né? Como tu comentava antes, Dani, está em falta, né, essas vacinas, estamos todos aguardando, né? Então, pode ser aí que o Rio Grande do Sul compre a vacina, então, para nós aqui, vamos ver, tomara que isso aconteça, né? E esperamos que sim. Muito bem, são 8h mais 46 minutos. Esse é o Café Bom Dia. Você que está acompanhando as primeiras informações do nosso de Erechim, da região do Alto Uruguai Gaúcho, Dani. Bom dia. Bom dia, Leandro. Então, a gente vai falar agora em relação à nossa capa do Bom Dia de hoje, dessa quarta-feira, 24. A gente traz como destaque que a AMAL, ela aprova a congestão, né? Temos também aqui destaque... A congestão. Isso, temos destaque também em relação às próprias cidades aqui da região, por exemplo, Viadutos. Equipe do CRAS alerta sobre cuidados com o bem-estar emocional das crianças. Áurea, símbolo de esperança, força e determinação.
Quatro Irmãos, preparação para a safra de verão. Temos também uma notícia em relação à saúde, a logística para 2 novos leitos de UTI no Santa Terezinha. Esses são alguns destaques da nossa capa desta manhã de quarta-feira, Leandro. Muito bem, olha, são 8h47 da manhã. Eu quero dizer o seguinte, para quem está acompanhando o Café Bom Dia, tem uma reportagem do Bom Dia, da TV Bom Dia, circulando no WhatsApp aí, informando um decreto da Prefeitura aqui de Erechim. Mas essa reportagem, ela é de março ou maio do ano passado, quando na primeira onda da pandemia, o prefeito, na época, Luiz Francisco Schmidt, ele realizou um decreto onde fechava todos os estabelecimentos comerciais, tinha toque de recolher, né, na época, naquela primeira onda da pandemia. Então, atenção, se você está recebendo uma mensagem no WhatsApp aí, e essa mensagem, ela tem a minha voz, ela tem a nossa marca, procure sempre dar uma olhadinha lá nas páginas oficiais do Bom Dia, no Facebook, no YouTube, no site do Bom Dia, porque se essa matéria for atualizada, ela vai estar no topo, ela vai ser a primeira coisa que você vai ver, né? Então, se a matéria é antiga, nesse caso, a pessoa foi lá, alguém foi lá, baixou essa matéria das nossas redes sociais e começou a disparar no WhatsApp, né? Então, já tem aí milhares de pessoas recebendo agora pela manhã essa matéria informando desse decreto da Prefeitura de Erechim. Mas atenção, é uma matéria antiga, viu? Então, é uma matéria do ano passado, de março do ano passado. Então, eu conversava agora de manhã com alguns colegas e eu ficava perguntando o que as pessoas ganham, né, esparramando essas falsas notícias assim, entende? Ou até, sei lá, se a pessoa se preocupou em olhar a data, na verdade, né, da publicação, né, da postagem. Então, cuidado com o que está chegando no seu WhatsApp. São 8h49, 8, Tayane. Exatamente, Leandro, e até porque esse é um momento assim bem delicado, né? Então, as informações, e na verdade está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, são muitas decisões que estão sendo tomadas. As notícias, né, as reportagens, elas estão sendo atualizadas constantemente. Então, daqui a pouco, né, uma pessoa assiste uma reportagem que já não é mais aquilo, né? Digamos assim, no início, assisti uma reportagem na segunda-feira e na quarta-feira aquela já terminou, né? Digamos assim, não vale mais. Não que Verdade. Não vale mais, mas já atualizou. Já foi mudando, já virou outra coisa, né? Exatamente. E, Dani, tu falava antes da nossa capa, então, a respeito que a AMAL, né, aprovou, então, a cogestão para a gente aderir à bandeira vermelha. Então, tem uma matéria aqui que já está no nosso site, né? A respeito da suspensão geral das atividades, permanece, então, das 20 às 5 horas e a fiscalização será intensificada até que o governo do estado não homologue, então, essa decisão dos prefeitos de voltar, então, para a bandeira vermelha. Vale lembrar que a homologação, tem aqui um destaque na matéria, do plano de atuação efetivado de Erechim pelo governo do estado do Rio Grande do Sul para a cogestão em bandeira vermelha. O município segue, então, com os protocolos de bandeira preta. Então, ontem foi feita uma reunião, os prefeitos, então, quase a maioria, né, por unanimidade, então, decidiram, então, fazer essa cogestão para a bandeira vermelha aqui em Erechim e região, só que ainda falta o governo do estado homologar isso, então ainda demora, pelo menos, pelo Verdade. Que o prefeito disse, pelo menos uns 2, 3 dias, depende também do estado, agora não depende mais de Erechim, e até que isso não aconteça, nós continuamos com a bandeira preta e continuamos seguindo os protocolos de saúde da bandeira preta. Então, aqui, tem aqui, então, a suspensão geral das atividades, então, permanece até o dia 2 de março, entre as 20 e 5 horas. Ainda é importante destacar que essa medida decretada pelo governo do estado, na noite ainda de sexta-feira, desencadeou uma força-tarefa em Erechim para fiscalizar os locais e garantir que o decreto fosse cumprido. Integram a força-tarefa, equipes técnicas e táticas da Vigilância em Saúde, Brigada Militar, Defesa Civil, Força Voluntária, Diretoria de Trânsito e Conselho Tutelar. As atividades já começaram a ser executadas na noite de sábado, onde diversos estabelecimentos foram fiscalizados, fechados, além da abordagem de pessoas que faziam aglomerações e festas clandestinas. Vale lembrar que o descumprimento do decreto pode gerar interdição do estabelecimento, notificação, multa e ainda ser passível de cassação de alvará. Então, aí acompanhamos, né, Leandro e Dani, Verdade. Então, se o governo vai realmente
homologar para a gente voltar para a bandeira vermelha, porque ele analisa de acordo com os indicadores. Olha, a previsão do governo do estado é que na próxima quinta-feira seja divulgado aí apenas se esse documento vai ser aprovado, né? Então hoje, quarta-feira, ele vai ser enviado para o governo do estado, ele ainda não foi enviado, ele está sendo feito de parecer por técnicos da AMAL e das prefeituras aqui do norte do estado, da região do Alto Uruguai, vai ser enviado hoje e a expectativa é que ele seja aprovado ainda hoje, mas o prazo é até quinta-feira, segundo o governo do estado. Dani. Trazendo informação para o pessoal que está nos assistindo em relação ao transporte coletivo aqui em Erechim, a matéria feita pelo nosso colega Leandro Zanotto, e ele traz que os ônibus urbanos eles funcionam até às 20 horas e 20 minutos da noite. Então, quem precisa pegar ônibus urbanos em Erechim, ontem, dia 23, com o início do protocolo de bandeira preta na região, teve que ficar atento ao último horário dos coletivos. A empresa responsável pelo transporte público antecipou a partida das últimas linhas em direção a bairros para 20 horas e 20 minutos. De acordo com a concessionária, todos os outros horários foram mantidos, seguindo as regras do sistema de bandeira do governo do estado, que autoriza o serviço com capacidade nos coletivos de até 50% da lotação máxima, janelas abertas, álcool gel e máscara por parte dos usuários e colaboradores. Então a gente traz essa notícia para você, então, que talvez pegou de surpresa ontem em relação a últimos horários, né? Fica já então um alerta que até a gente não sair desse primeiro momento, né? Fica o transporte coletivo saindo o último horário às 21 horas e 20 minutos da noite. Todos os outros horários da manhã, do dia, da tarde, da manhã e da tarde foram mantidos, né? Só os horários da noite, que tinha ônibus às 9h30, às 11h, à meia-noite. Acho que era meia-noite, ou 11 e pouco, que saía do terminal, né? Perto da meia-noite. Não tem mais esses horários, 9h20 da noite agora, com essa redução das atividades, né? O governo não quer que chame de toque de recolher, mas é uma redução das atividades essenciais aí. São 8h53, antes de passar para a Tayane, eu quero falar que a Tayane já estava falando da força-tarefa ali ontem. Ontem foram notificados 5 estabelecimentos aqui em Erechim. Um deles, uma igreja. Olha, a sua força-tarefa fiscalizou aí esses estabelecimentos para cumprir o decreto que proibia o funcionamento de várias atividades das 8 da noite até as 5 da manhã. E nesse ontem aí não há detalhes, mas a nota que veio aí da prefeitura nesse momento, feito pela Defesa Civil, destaca aí que 5 estabelecimentos foram interditados ontem e entre eles uma igreja, né? Tá aí então já no site jornalbomdia.com.br para você. São 8h54, vamos falar do tempo, Tayane. Olha, o céu tá azul aqui em Erechim, tem previsão de chuva? Vamos dar uma olhadinha aqui já de acordo com a SOMAR Meteorologia, nesta quarta-feira teremos o sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Aqui em Erechim pode chover cerca de 2 milímetros, é considerado um volume baixo, mínima de 16 graus, máxima de 29. E pela semana, Leandro e Dani, a previsão a partir de amanhã é que já haja o predomínio do sol aqui na região quinta, sexta e também fim de semana. Então já vemos aí, né, o tempo com algumas nuvens, né, um pouquinho nublado assim. Vamos ver o que acontece, né, durante o dia. Muito bem, são 8 horas mais 55 minutos, 8h55. Daqui a pouquinho a gente vai falar para você aí do Big Brother. Você pode participar. Eu quero mandar um alô para Márcia Rodenbaum. Tá ligada com a gente? Bom dia, Márcia. Ou a Clarice Rose, bom dia. Beatriz Inhaia, bom dia. Você pode participar do Café Bom Dia, mandando o seu recado, a sua participação nessa manhã, a sua opinião, que é sempre muito importante para nós, né, Dani? Exatamente, Leandro. Trazendo agora uma notícia para o pessoal sobre política. O governo entrega ao Congresso MP para tentar acelerar a privatização da Eletrobras. O governo federal entregou nesta terça-feira, 23, ao Congresso Nacional uma medida provisória, uma MP, que busca acelerar a privatização da Eletrobras. O texto prevê que o governo mantenha poder de veto sobre decisão da estatal por meio de ações preferenciais. A entrega foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro, que foi a pé do Palácio do Planalto para o Congresso, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, entre outros membros do governo federal. Muito bem, são 8h56. E agora falando aqui do estado, olha só, o Rio Grande do Sul atingiu o maior pico de internações em UTI e registra a média móvel de mortes mais altas desde o início da pandemia. Informações do G1,
O Rio Grande do Sul alcançou, desde ontem, né, nesta terça-feira, a maior média móvel de mortes por Covid-19 desde o começo da pandemia. Em nenhum outro momento, o estado teve 75 óbitos diários, em média, nos 7 dias anteriores. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram 113 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, embora a maioria delas tenha acontecido entre 10 e 23 de fevereiro. No total, o estado tem 11.932 mortes causadas pelo coronavírus. Em relação a 2 semanas atrás, houve uma variação de 53%, o que indica o maior aumento desde 7 de dezembro. A Secretaria identificou mais 6.171 infectados. Assim, o Rio Grande do Sul chegou a 612.191 casos desde o começo da pandemia. Do total, 580.427, que equivale a 94,9%, são considerados recuperados. Por outro lado, o total de pessoas com o vírus segue ativo crescendo 19.772, 3,2%. Estão em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 1,9%. E a ocupação em UTI é a maior registrada, mais da metade por coronavírus. Também segue avançando em números recordes negativos. Até às 4 horas da tarde de ontem, havia 2.343 pacientes em tratamento intensivo. Então, acompanhamos aí, né, Leandro e Dani, a maior... Situação bem grave. Situação bem grave. Nunca, né, aqui no Rio Grande do Sul havia acontecido isso, né? Então, a gente acompanha também a situação aqui na nossa região, né, em Bandeira Preta. E ontem o governador Eduardo Leite se reuniu aí com os outros governadores do sul do país, né? E a situação é a mesma, viu, Tayane? Sim. Se eu não me engano, 91% ontem à tarde as UTIs do Paraná e 89% já durante a noite chegou a 90% da ocupação em Santa Catarina. A situação é gravíssima aqui em todo o sul do país nesse momento, né? Exatamente. Muito bem. 8h59, 1 minuto para nós falar do Big Brother, Dani. Vamos lá, então. 99,17% de rejeição. Meu Carol Deus do céu. Conká saiu do Big Brother ontem. O Nego Di não então conseguiu aproveitar muito, né? Não, ele passou a coroa assim, em questão de uma semana para Carol Conká. Foi assim. Já foi. Foi bem... Todo mundo sabia que ia ser uma rejeição muito grande, mas ninguém imaginava que ia ser 99,17%, né? Tanto que o pessoal da Globo, eles fizeram todo um aparato policial para trazer ela para fora da casa, né? E ela foi para um outro hotel, então, que o pessoal não fica, né? Outras pessoas. Ela está com um acompanhamento psicológico, toda uma questão bem, bem complicada para que essa rejeição aqui fora também não comprometa tanto a vida dela, quanto também dos familiares dela, né? Então, hoje tem prova do líder já, porque amanhã a gente tem futebol. Então, o pessoal que assiste aí, fica ligadinho que a gente tem também mais uma prova do líder. Vamos ver quem vai ser o próximo líder da casa e quem vai ser indicado ao paredão de semana que vem. 9 da manhã em ponto, o Café Bom Dia dessa manhã está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e lembrar que você pode rever esse programa daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube e também pode rever lá no nosso Facebook, no site tvbomdia.com. Às 10h30 da manhã tem o Minuto Bom Dia com Natan Bretenbach, ao meio-dia o Bom Dia Notícias com informações para você aqui da nossa região também. A gente já quer trazer para você o decreto aí da MAL, deve ser publicado a qualquer momento, o decreto de cogestão, na verdade o documento, né? O documento, porque ele tem que passar pelo governo do estado e daí sim vai ser a prefeitura, daí, baseado nesse documento, a prefeitura vai poder fazer um decreto. Então, né, até lá, estamos em Bandeira Preta, lojas de eletro, roupas, veículos, salões de beleza, tudo mais de serviços tem que estar fechado. Somente serviços essenciais, farmácia, clínicas, médicos, só esses podem funcionar, posto de gasolina, restaurante, só no Pague Leve e assim vai. Tudo lá no site jornalbomdia.com.br. Uma ótima manhã para você, bom dia para você, Dani. Bom dia, Leandro, bom dia para o pessoal que está nos assistindo e amanhã a gente encontra vocês aqui a partir das 8h30 da manhã. Bom dia para você, Thay. Bom dia, Dani e Leandro, e a você de casa também um excelente resto de dia e também de semana. E amanhã, a partir das 8h30, estamos aqui com mais Café Bom Dia. Até!